Boa tarde! Oi, meus amores, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje está super legal e já vai começar. Então, todos me acompanhem. Maria Luísa, Maria Eduarda, Maísa, Laila, Beatriz, Antônio, Anthony, Bernardo, Taylor, João Vitor, Luiz Gabriel. Vem todo mundo comigo. Gênero do substantivo masculino e feminino. Flexão de gênero dos substantivos. Mas o que é isso, Pro? Bom, gente, os substantivos podem variar nas formas masculina e feminina. Esta mudança é chamada de flexão de gênero, porque indica se o nome se refere ao feminino ou ao masculino. E é a respeito disso que nós vamos estudar hoje. Então, vamos lá? Antes dos substantivos masculinos, usamos o, os, uns. Nós chamamos essas letrinhas de determinantes, tá bom? Elas devem ser escritas antes do substantivo masculino. Vamos ver os exemplos? O menino, os meninos, um relógio, uns relógios. Viram só? Os determinantes o, os, uns, eles vêm antes do substantivo masculino. Antes dos substantivos femininos, usamos a, as, uma, umas. Olha só, também são determinantes, porque vem antes dos substantivos femininos. Vamos ver os exemplos? A menina, as meninas. Uma flor, umas flores. Viram só, gente? Nem todas as palavras apresentarão a mesma estrutura quando flexionadas. É isso mesmo, gente. Isso acontece porque, em alguns casos, a palavra muda parcialmente sua estrutura. Ou seja, ela não será a mesma, mas terá semelhanças. Vamos ver os exemplos? Poeta, poetisa. Observem, aqui está o masculino, poeta, poetisa é o feminino. Vejam que a palavra ela não é a mesma, mas possui semelhanças, não é verdade? Herói, heroína. Herói masculino, heroína feminino. Rei masculino, rainha feminino. Príncipe masculino, princesa feminino. Sogro masculino, sogra feminino. Leão masculino, leoa feminino. Existem algumas palavras que são diferentes para a formação do feminino. Bom, gente, nesse caso aí, as palavras elas são diferentes e não possuem semelhanças. Vamos ver os exemplos? Homem, olha o masculino. Mulher, feminino. Viram só? As palavras elas são diferentes, não possuem nenhuma semelhança. Papai é o masculino de mamãe, que é o feminino. Bode, masculino. Cabra, feminino. Padrasto, masculino. Madrasta, feminino. Touro, masculino. Vaca, feminino. Cavalheiro, masculino. Dama, feminino. Há casos em que o substantivo muda quando modificamos o determinante. Aquelas letrinhas, gente, que vem antes do substantivo feminino, vem a, as. Masculino, o, os. Vamos ver os exemplos. O policial, a policial. O jovem, a jovem. O estudante, a estudante. O filho, a filha. O duque, a duquesa. O ator, a atriz. Viram só? O substantivo não mudou, foi o mesmo. Mas o determinante, a letrinha que vem antes dele, foi quem determinou o substantivo, como masculino ou feminino. Em algumas vezes, a mudança do determinante implica numa mudança no significado da palavra. É isso mesmo, vamos fazer a leitura dos exemplos? A capital, principal cidade de um país.
O capital está ligado a dinheiro, bens e riqueza. Viram só? É o mesmo substantivo, mas o determinante mudou o significado de cada um deles. A rádio, estação de transmissão. O rádio é um aparelho. A mesma palavra, o mesmo substantivo, mas o determinante deu significado diferente a cada um dos substantivos, mesmo as palavras sendo iguais. Alguns nomes de animais não aceitam mudanças. E aí, gente, como é que a gente faz? Ele vai ficar só no feminino ou só no masculino? Não, não. Nós podemos acrescentar as palavras macho ou fêmea depois do substantivo. Entenderam? Olha só o exemplo, vamos prestar atenção. Cobra. Imagine aí, não teria como a gente escrever a cobra e depois o cobro ou o cobra, não é verdade? Então, nesse caso, temos que acrescentar a palavra macho depois do substantivo para representar o masculino, a cobra macho. A cobra fêmea. Para representar o feminino, temos que acrescentar a palavra fêmea depois do substantivo. Vamos ao próximo exemplo. Pinguim. Também não tem como a gente dizer o pinguim, a pinguim. Não é isso? Fica muito estranho. Então, temos que acrescentar a palavra macho ou fêmea no final desse substantivo. E fica assim, ó. O pinguim macho. Aqui, estamos nos referindo ao masculino. O pinguim fêmea, aqui estamos nos referindo ao feminino. Viram só, gente? Em alguns nomes de animais, não tem como acontecer a mudança, a flexibilização do gênero. Então, para poder determinar o masculino e o feminino dessas palavras, desses substantivos, será necessário colocar macho ou fêmea ao final de cada substantivo. Apesar das possibilidades de variação, existem palavras que não aceitam flexão de gênero. É isso mesmo, meus amores. Tem palavras que são inflexíveis, ou seja, elas não mudam de forma nenhuma. Elas sempre vão ficar ou na forma feminina ou na forma masculina. É o caso desses exemplos que nós vamos ver agora. Vamos lá? Cadeira. Cadeira é um substantivo feminino invariável, porque não muda, não tem masculino para a palavra cadeira. Mingau também é um substantivo invariável, ele não muda, ele sempre vai ficar masculino. Linguagem é um substantivo feminino invariável, que também não muda. Fantasma é um substantivo masculino invariável, ou seja, ele também não muda. E existem alguns outros substantivos que também são dessa forma. Não muda, ou sempre vai ser feminino ou masculino. Resumo da nossa aula de hoje. Flexão de gênero é a mudança dos substantivos nas formas masculinas e femininas. Isso mesmo, viu, gente? Antes dos substantivos masculinos, usamos o, os, uns. E dos femininos, a, as, uma, umas. Isso mesmo, essas letrinhas são os determinantes dos substantivos. Algumas palavras, ao ser flexionadas, mudam sua estrutura. Outras vezes, existe uma palavra no feminino diferente do masculino. Isso mesmo, nós vimos exemplos, não foi? Como homem, mulher, são totalmente diferentes. Há situações em que o gênero do substantivo muda quando modificamos o determinante. E outras vezes, essa mudança implica no significado da palavra. Isso foi o caso de o policial, a policial. O determinante foi quem determinou o gênero do substantivo, se era feminino ou masculino. Mas houve aqueles casos em que houve mudança no significado da palavra, como o rádio, a rádio. O rádio é um aparelho, a rádio é uma emissora de transmissão. Alguns nomes de animais não aceitam mudanças e, para flexioná-los, é necessário usar as palavras macho
ou fêmea. Isso! Existem palavras que não aceitam flexão de gênero. São aquelas palavras que ou são sempre femininas ou sempre masculinas. E aí, meus amores, gostaram da nossa aula de hoje? Eu espero que vocês tenham compreendido tudo direitinho, tá bom? Mais tarde a gente vai se encontrar em nossa live e aí serão tiradas todas as dúvidas de vocês, tá bom? Não deixem de realizar a atividade para a gente fazer a correção na live, tá certo? Um beijão, até a próxima. Tchau!